Professor Rodrigo, muito nos honra a sua presença aqui, de todos os demais, e a palavra está com você agora. Ok, gente. Primeiramente, boa noite. Agradecer muito a oportunidade que vocês estão me dando, o convite que foi feito. Queria até externar que vocês são muito gentis, muito cuidadosos nos convites, no andamento da situação. Então, meu agradecimento à professora, meu agradecimento à Priscila, que foi quem manteve contato comigo, né? Muito obrigado por lembrarem de mim. E hoje, antes de começar ainda, queria agradecer a presença de todo mundo. Espero que eu possa passar um pouquinho do que a gente faz lá nas nossas aulas para todos vocês. Agradecer a presença dos meus amigos do doutorado, da galera que faz o mestrado também lá no PPGEC, né, da minha co-orientadora, minha aluna lá da UAXA, e até do meu amigo de banda, meu guitarrista, Dali Túlio. Tô morrendo de saudade de tocar. Né, então, para começar, é interessante que eu pontue bem o porquê que eu fui pesquisar e porquê que eu fui atrás desse aporte teórico, que é o Design Thinking, né? Que o que é que aconteceu, né? Eu estava lá trabalhando com os projetos lá na UAXA, como eu comecei a comentar aqui com Camila e com a professora, e logo que a gente entrou na UAXA, em 2014, a gente tinha lá as 4 disciplinas, que eram as disciplinas que podiam ser trabalhados os projetos, né, que depois foram incrementados os projetos, mas que inicialmente se falava que a gente queria fazer uma disciplina onde a gente aproximasse um pouco o estudante do mercado de trabalho logo nos primeiros anos do curso. E porque há essa problemática do distanciamento, né? Não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer. O curso de engenharia ele tem 2 anos do ciclo básico, que você não estuda praticamente nada de engenharia, e só depois de 2 anos, depois que tu paga um monte de disciplinas de cálculo e de física, e de geometria e de adjacências, aí você chega lá no núcleo profissional, aí vai aprender o que é uma lâmpada, vai instalar uma tomada, e aos pouquinhos vai tornando a coisa mais complexa. E aí, o que é que acontece? A gente queria fazer, a universidade, quando ela foi, a unidade acadêmica, quando ela foi concebida, ela já foi concebida lá no Cabo para estar mais próximo do setor produtivo, né, de Suap, e conseguir fornecer esses engenheiros que tinham lá. Só que, quando a gente começou a fazer as coisas ainda estavam muito meio que não definidas, até que veio o professor Rui Lima, lá de Portugal, e ele deu um curso para a gente lá na UAXA, em 2015, ou foi 2014, eu nem me lembro mais agora, acho que foi 2015, onde a gente pôde aprender, pôde ser apresentada a aprendizagem por projetos, que é o que eu trabalho, de forma mais sistemática. Então, a gente foi trabalhando a aprendizagem por projetos, só que o professor Rui Lima veio, passou, parece que foi 3 meses com a gente, foi embora. E depois foi com a gente. Então, a gente tem todo o contato, o professor Rui Lima é super gente boa. Só que a gente não vai ficar incomodando o cara nas pesquisas dele. Então, a gente meio que tinha que se virar, né? E aí a gente começou a estudar, eu fui fazer o mestrado aí também no PPGEC, e aí a gente começou a entender melhor como é que fazia esses projetos com os alunos e tal, até que chegamos numa situação onde a gente já não desconfiava da capacidade dos alunos. O que você pedir para o aluno construir, ele constrói. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Pode ser qualquer coisa. Se você chegar para um aluno de primeiro período e disser, eu quero que você construa um drone, ele arruma um jeito de construir um drone. Vai sair um drone meio capenga, mas ele sobe, sabe? Isso aí não é o problema. Ele não sabe programar, ele não entende nada de eletricidade, de cálculo, não entende de nada, mas ele faz o drone. Por quê? Porque ele vai no YouTube, lá tá tudo bonitinho para ele aprender, passo a passo, 10 mil vídeos contando cada partezinha do drone e ele vai conseguir montar. Então a gente foi percebendo ao longo do tempo que o processo da construção dos projetos ele era tão ou mais importante do que o produto em si. Porque não tem como a gente pedir nada tão inovador assim numa turma de primeiro período ou dos períodos mais próximos do início,
de uma turma de engenharia. A gente tem que, como é que é, a zona de desenvolvimento proximal, né? A gente tem que ir aos pouquinhos, tentando fazer com que ele reflita e aprenda durante o projeto. Quando a gente avançou dessa parte, de que a gente entendia que ele conseguia construir e que a gente tinha certeza de que o processo era tão importante quanto o produto, a gente encasquetou numa questão que era a seguinte: como criar as soluções? Como é que ele sai do conceito para uma solução de projeto? Qual é o pulo? Não sei se é epistemológico, não sei se a palavra, estou sendo muito presunçoso, mas vou usar essa. Não sei se é não sei se a epistemologia explica isso, mas como é que se dá? Como é que se dá a criação das coisas? E aí, meu irmão, que é da área de ciências da informação, né, de TI, de ciências da informática, de tecnologia da informação, e aí ele disse, Rodrigo, ele me chama de Digo, né? Digo, vai lá no Porto Digital, que a turma deve te explicar o que é isso aí. Aí eu comecei a pesquisar o que era o Porto Digital, e foi quando eu comecei a entender. Palavra de coach agora, né? Aqueles coach. Eu tenho várias críticas àquele negócio, mas vamos lá. Eu queria entender o mindset do cara. Porque se ele sabia a mesma física que eu, a mesma química que eu, a mesma matemática, como é que eles conseguem dar tão certo? Né? Como é que a gente consegue dizer para as pessoas que Pernambuco é um dos maiores polos de tecnologia do mundo? Como é que a gente consegue? Né? Então, eu fui lá conversar com os caras e eram amigos meus, colegas meus, que se batia comigo na faculdade ou que estudou comigo em outro lugar. Até que eles disseram, Rodrigo, tem uma parada aqui que é como a galera concebe as coisas, que é o design thinking, misturado com as startups enxutas, né, que eles chamam de lean startup. Aí eu fui lá e comecei a entender melhor como é que era esse mindset da galera. Né, e eu comecei a perceber que eles pensavam o projeto mentalmente. Né? Ele não precisava escrever aquele projeto, eles não precisavam desenhar aquele projeto, mas todo mundo conseguia ter o mesmo projeto na cabeça. E quando você falava com qualquer uma das pessoas do grupo, todos eles sabiam explicar todas as partes dos projetos de uma forma muito tranquila. Eu disse, pronto, então é isso aí. Só que eu sou professor, eu não sou, como é que se diz? Eu não sou do mercado, né? Eu não sou empreendedor. Então, eu pretendo unir todo esse aprendizado do design thinking, não numa proposta financeira, liberal, econômica. Eu quero que eles aprendam a sacada. A questão financeira é com eles. Se ele vai querer usar isso para ganhar dinheiro, isso é uma coisa deles. Eu estou mais preocupado com o processo, a criação. O que ele vai fazer com isso, eu não, realmente agora não estou muito interessado. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder. Cadê? Tela inteira. Permitir. Pronto, vocês conseguem me enxergar? Alguém consegue enxergar minha apresentação? Alguém dá um feedback, por favor? Sim, Rodrigo, tranquilo. Tranquilo, né? Estamos então, vendo. Beleza. Então, o que é que a gente tem? Primeiro, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Por que a gente começa a falar sobre isso logo de cara, assim, né? Porque o design thinking, ele, apesar de ser uma proposta onde as pessoas usam para ganhar dinheiro, aquela coisa toda, que é da área de serviços, é da área do empreendedorismo, mas ele tem uma preocupação muito grande com o ser humano. Tanto o ser humano que concebe os projetos, como o ser humano que vai receber esses produtos. Né? Então, as duas coisas, elas precisam andar juntas. E a gente precisa começar a entender o ser humano a partir de tudo que o contempla. Que a gente é o humano a partir de várias dimensões. Existe a dimensão afetiva, existe a dimensão econômica, social, política, ambiental, e nós somos tudo isso.
Não existe, como é que é, tem uma palavra, tem um jargãozinho que eu não gosto, como é? A gente tem que separar o pessoal do profissional. Será que tem como? A gente é profissional e a gente é pessoal a hora toda. Não tem como eu desligar, não, eu não sou mais engenheiro agora, eu só vou ser engenheiro amanhã, 8 horas da manhã, e isso para qualquer uma das nossas profissões, né? Então, nós somos tudo ao mesmo tempo, né? E essa compreensão do complexo, da quantidade de variáveis que a gente consegue mobilizar a partir de qualquer ação humana, ela precisa estar dentro do nosso plano de concepção dos nossos projetos, né? A gente vai fazer um projeto, vai continuar fazendo projetos que impactem no meio ambiente de forma tão degradante, a gente vai continuar utilizando as mídias sociais para criar programações que levem a ludibriar a consciência crítica das pessoas. É isso que a gente vai continuar fazendo por um pouco de dinheiro, né? Então, a gente precisa se entender e se reconhecer no mundo. A gente está aqui para viver todos juntos ao mesmo tempo, cada um com seus sonhos, cada um com seus valores, e a gente precisa coexistir, né? Eu não vou parar, eu acho que é uma leitura até agradável e que a gente podia debater isso em outro momento, mas os 7 saberes necessários da educação do futuro fala muito sobre isso, né? Sobre a gente saber lidar com o erro e não, como é que é? Eu já escutei uma frasezinha que eu não tenho compromisso nenhum com o erro, eu erro e depois peço desculpas e acerto. Eu não quero errar, eu não faço de propósito, mas eu não quero errar. Então a gente tem que conviver com isso, né? Os princípios do conhecimento pertinente, que é justamente esse conhecimento que nos torna tão terreno, tão humano, tão preocupado com os outros e com nós mesmos, né, e conosco, né, a nossa condição humana, a nossa identidade terrena, a enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano, né? A gente precisa viver e conseguir viver em qualquer lugar do planeta. Então, essas são as grandes lições que a gente aprende com Mohan. E depois disso, a gente tem a persona. Se eu estou preocupado com o outro, né? Quem é esse outro? Eu consigo fazer uma persona do meu aluno? Será que eu consigo entender o que o meu aluno... Eu sou professor, eu deveria estar preocupado com o que o aluno pensa, mas às vezes são tantas as coisas que acontecem. Eu acho que não só no ensino superior, no ensino fundamental e médio, eu acho que ainda até mais, tem ainda até mais, como é que eu posso dizer assim, regras, né, normativos da Secretaria do Estado, da Secretaria Municipal, que às vezes tolhe a gente de fazer certas tarefas ou certas coisas. E aí, e esse aluno, ele foi perguntado alguma hora como é que ele queria que fosse a educação dele? Né? Qual é esse meu aluno? Quando eu estou numa escola de bairro, como é que é esse aluno? Esse aluno ele tem condições de ter 3 refeições por dia, de se locomover do Recife até o Cabo de Santo Agostinho, ele tem condições de colocar um tênis no pé para ir para a escola ou para ir para a faculdade, ele vai de carro, ele vai de ônibus, como é que é isso? Quais são as necessidades desses alunos, né? O que é que qual é o projeto de vida? Isso está na BNCC, eu não quero aqui ser um defensor da BNCC, mas eu acho essa parte legal. Qual é o projeto de vida do nosso aluno? Ele tem algum, né? E quais são os objetivos e as aspirações desses nossos alunos, né? Eu acho que se a gente quer ensinar, se a gente quer continuar fazendo esse processo de ensino e aprendizagem, a gente precisa ouvir mais nossos alunos, certo? E então, o que foi que aconteceu? Eu procurei lá o povo do Porto Digital, do César, do Centro de Informática, do SIM, lá da Federal, e aí me chamaram, me apresentaram um Design Thinking, me deram uma aula lá, eu fui algumas vezes lá, fiz curso, fiz tudo. Agora, eu consegui entender um pouco melhor.
Mas, para a gente entender o design thinking, o thinking é pensamento, né? A gente pensar, né? A gente tentar... E o design? O que é o design? Várias são as situações, e aqui tem uma situação interessante. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu sempre traduzia design por projeto. Então, design para mim era projeto. E o livro que eu estudei, que eu utilizei como fundamentação teórica, fazia essa tradução. Né? Design é o projeto. Né? Só que quando a gente vai e começa a ler, a perceber as coisas, a gente começa a se debruçar sobre outras leituras e a gente entende que não é somente o projeto. Né? Ele é o projeto também. Né? Mas o design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais. E aí eu chamo a atenção, deixa eu pegar aqui a canetinha, que eu gosto aqui só dessa canetinha para ficar. Então, a gente tem aqui o processo, a gente tem as pessoas e a gente tem as soluções. Então, tudo isso aqui faz parte do nosso design. De uma forma bem resumida, o design nada mais é do que uma forma que segue uma função. Então, não pode ser um projeto desconectado, descontextualizado e que seja de solução apenas técnica. Ela precisa ter uma função principalmente para quem usa, para as pessoas, né? Então, quando eu crio lá uma máquina, eu vou criar um medidor de energia. Não sei se aqui vocês já tem alguém aqui que tem um medidor de energia que o leiturista não vai mais na casa da pessoa para ler a quantidade de energia que você gastou. Né? Então, já existe essa situação onde a medição de energia é remota e a conta chega no e-mail do cara, no e-mail de quem está consumindo a energia. Tecnologicamente falando, isso é um avanço significativo, mas o leiturista perdeu o emprego dele. Né? Então, a gente não está aqui também querendo dizer que vai travar o avanço tecnológico ou vai travar a cadeia de serviços. Não. Mas a gente precisa pensar nessas coisas. Né? Então, o design ele está muito nesse sentido. Quando o designer ele foi tentar construir essa solução de medir energia elétrica de forma remota, ele pensou pelo lado do consumidor, pensou pelo lado do vendedor da energia, das concessionárias, ou pensou pelo lado do leiturista? Ou não pensou em ninguém? Ele foi lá e fez da cabeça dele e simplesmente disse, não, eu tenho uma ideia aqui, eu vou começar a vender isso para todo mundo. Né? Então, tudo isso faz parte. Então, design é processo, design é pessoa, design é solução. O processo é o projeto. A utilidade, quem dá utilidade para os projetos são as pessoas. E os problemas, eles existem. A gente está cheio de problema para resolver. E nós precisamos encontrar soluções. Então, quais são as 4 camadas do design? Né? São os símbolos, esse símbolozinho do GPEA, né? Ele é esse símbolozinho aqui, que está aqui embaixo. Ele provavelmente foi desenhado, a gente já perguntou isso à professora Ivoneide, ele foi desenhado por um designer, né? um publicitário, um estudioso de marketing, alguma coisa desse tipo, porque ele tem uma representatividade, ele precisa ter representatividade, precisa ter sentido, ele precisa mandar uma informação, né? E a gente tem o design de símbolos, designs industriais, design de interações, design de sistemas, né, que são os negócios e tal. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito quando eu falo de design é o das televisões. Antigamente, quando a gente comprava... Olha, eu tenho 28 anos, viu, minha gente? Certo? Então, quando eu comprei a minha TV, ela já era smart, tá ok? Mas esse pessoal mais antigo que diz que existia uma televisão onde, para você saber mexer nela, vinha um manual de instruções que parecia um livro,
e você ficava lá, para frente e para trás, se comprasse, então, um videocassete, você tinha que ler 2 livros, o livro da TV e o livro do videocassete, para poder entender como é que mexia nos dois, né? E isso, praticamente, a gente passou muito tempo com os equipamentos sendo vendidos dessa forma. Hoje em dia, você já percebeu que a televisão vem sem um manual, o celular, ele vem sem um manual, o manual do celular é só para ligar ele. Depois que liga, ele é intuitivo. Ele diz, aperta aqui, faça tal coisa, cadastre seu e-mail, não sei o quê, babababubu. E aí e aí o que é que acontece? Eu não tenho 28 anos, minha gente. Minha esposa se espantou aqui, eu brincando. Mas então o que é que acontece? Sim, aí o celular ele já é intuitivo, né? Então você já vai apertando e vai aparecendo as coisas. E tudo isso foi pensado por design. Só que existe um design que é invisível, que é justamente o design thinking, que é um modelo mental para lidar com problemas complexos, trazendo a perspectiva humana para a identificação de soluções adequadas ao seu contexto, certo? Então, a gente tem o design da indústria, o design do símbolo, o design da interação, o design do negócio, e como é que é o design do nosso pensamento? Né? Então, esse design é o design thinking. Né? Ou seja, como a gente organiza de tal forma a dar uma função ao nosso pensamento. Forma segue função. Então, nosso pensamento também tem que ter uma forma que nos leve a executar alguma função. Né? Então, esse é eu não sei se design thinking é uma metodologia, se é uma abordagem, se é uma teoria cognitiva, provavelmente não. Para mim, é só um modelo mental, é uma forma de pensar, certo? Então, qual é o preço, o valor, né? O que é que tem de inovação? E preço, valor, inovação e design thinking. Quando é que eu junto tudo isso? Bom, é bom que a gente explique a diferença entre preço e valor. O preço é o quanto aquela coisa, aquela situação, ela custa financeiramente R$ 1, R$ 2, R$ 10, R$ 50, R$ 1.000, o preço que for. Então, isso é o preço. O valor, ele é intangível, ele é pessoal. E aí eu vou fazer uma analogia, né? Eu gosto de rock, né? Toco numa banda de rock. E eu queria, vamos supor que eu toco contrabaixo, toco baixo. Então, vamos supor que eu goste muito de um baixo. Eu quero muito ter aquele baixo. Porque ele faz alguma coisa que algum outro contrabaixo não faz. Quando o cara quer muito, não importa o preço, ele vai arrumar um jeito de comprar, a não ser que esteja fora da capacidade financeira da pessoa, aí, realmente. Mas se for uma coisa que o cara queira muito, e que ele tenha como pagar, ele vai lá e paga. É o valor. É a mesma coisa que chegar assim, ó, um show de uma banda internacional que veio aí, custa R$ 500 o ingresso. As pessoas gostam tanto daquela banda que poderia custar R$ 1.000, elas iriam do mesmo jeito. Porque o valor é pessoal. O valor, quem dita somos nós. E quando a gente transpõe essa questão financeira para uma questão social, política, econômica e ambiental, a gente também tem outros valores, né, que são o que constituem a nossa moral. Né? Um dos valores que a gente tem cultivado ultimamente é o valor do bem-estar animal, que a nossa amiga Silvia já fez uma, uma palestra, um seminário aqui com vocês sobre isso. Então, como a nossa sociedade está incutindo esse valor, bem-estar do animal dentro da nossa sociedade? Como é que a gente está incutindo isso?
né? Claro que está no começo, que é uma preocupação que vem ganhando notoriedade, não é que o tema não seja estudado há muito tempo, mas é uma questão que vem ganhando notoriedade há muito tempo, ou que vem ganhando notoriedade agora, né? Então, esses valores eles vão sendo arraigados, e aí provavelmente você nunca que gastaria seu dinheiro comprando qualquer produto que venha a causar maus tratos no animal, porque isso é um valor seu, né? Então, essa é a diferença entre o preço e o valor. A inovação, dentro do mundo dos negócios, ela diz o seguinte: a inovação é quando a gente consegue mudar e aquilo tem um ganho financeiro. Senão, não é inovação. Para nós da academia, inovação é quando a gente consegue fazer com que um dos tipos de inovação que é a que a gente procura é a disruptiva, que é aquela onde a tecnologia anterior ela se torna obsoleta, né? Você não tem mais sentido de usar, tipo, do disquete para o pendrive. A gente teve várias inovações disruptivas. A gente trocou do disquete para um CD, depois do CD para um Blu-ray, de um Blu-ray para um pendrive. E cada um desses que foi mudando foi fazendo com que o outro fosse esquecido. Então, essa é a que se procura. Isso pode ser também na maneira que a gente faz negócios, ou que a gente compra algumas coisas, algum serviço, alguma questão desse tipo. Então, por quê? Porque tudo isso está centrado na pessoa. Tudo é a pessoa que está definindo aquela situação. Então, ser centrado no humano é o que caracteriza o projeto do Design Thinking. E por isso a inovação irá acontecer quando o usuário final enxergar valor na solução apresentada e a adotar, certo? E quais são os valores do Design Thinking? O primeiro deles é a empatia, né? Que eu estou sempre falando muito no outro, e eu acho que esse é um valor fundamental do Design Thinking. A colaboração, ou seja, a gente sempre esperar que nós vamos construir juntos, que a gente vai estudar juntos, que a gente vai descobrir juntos e que a gente vai fazer tudo aproveitando o que cada um tem de melhor para construir uma solução legal. E a experimentação, ou seja, você tem uma solução, teste. Teste e teste. A gente não pode ter o compromisso com o erro. Pode testar, né? Vamos testar. E aí existem as situações. Depois dos valores, a gente tem os pilares do Design Thinking, que é a pessoa em perfil T, né? Que quando a gente fala aqui na vertical, né? A gente está falando da profundidade de conhecimento do conteúdo. Ou seja, quanto maior for a perninha do T aqui, né? É porque mais profundo é o conhecimento dela em algum conteúdo. Então, quando a gente forma uma equipe, o ideal é que a gente forme uma equipe com várias pessoas que tenham conhecimentos, em um determinado conteúdo bastante profundos. E que essas pessoas elas consigam trabalhar a partir de uma competência interdisciplinar. Ou seja, ela tanto consegue aprofundar os conhecimentos em que a gente precisa para resolucionar aquele problema, como ela consegue trabalhar com os outros. Ela consegue entender que a contribuição do outro é tão importante quanto a dela, né? E que os problemas que a gente tinha para resolver disciplinarmente, cada um separado, já foram resolvidos. A gente tem que resolver agora são aqueles problemas que uma matéria, uma disciplina só não consegue mais resolver. Primeiro, depois dessa pessoa em perfil T, a gente tem os espaços adaptáveis, ou seja, qual é o espaço que a gente pode preparar para executar determinado tipo de tarefa. Conceber uma ideia requer um espaço, testar requer outro espaço, né? E a gente tem a teoria do duplo diamante, que essa teoria do duplo diamante, ela é uma teoria que eu posso até chamar caótica, né? Porque ela parte de um pensamento divergente, né?
até a gente conseguir definir um problema e a gente convergir para as ideias que definem esse problema. Então, diverge, converge, converge. Isso até chegar na hora de testar os produtos que a gente vai ter lá no final, né, da nossa experiência em Design Thinking. Então, tudo essa dinâmica, né, de você abrir a visão e depois convergir para um ponto onde todos possam contribuir, isso é presente a hora toda no Design Thinking. Né? E como é que é esse processo? Teve a professora, que é essa professora Carolina Costa Cavalcante, que fez uma tese de doutorado, como é que eu posso dizer assim, sugerindo a utilização do Design Thinking no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, e em para ensinar, no caso, né? Então, quais foram as fases que ela identificou? Quando a gente vai estudar o Design Thinking, a gente sempre parte de 5 fases, né? Que é a empatia, depois a definição do problema, a ideação, a prototipação, que são os testes, e acompanhar o que aconteceu com esses testes. Então, são 5 etapas, né? Só que aí, essas 5 etapas foram consolidadas em 4 aqui pela professora Carolina Costa. E tem gente que vê 7 etapas, tem gente que vê 3 etapas. Eu particularmente, gosto das 3 etapas, que como é que é? Imersão, ideação, prototipação. São essas 3 etapas. Eu adentro no problema, vou tentar entender tudo aquilo que circunda aquele problema, defino ele direitinho, depois eu idealizo e faço a ideação daquele problema, onde a gente consegue fazer com que pensar nas soluções que podem responder aquelas situações do problema definido, e por fim a gente prototipa, a gente testa, a gente experimenta e acompanha para ver o que é que foi que aconteceu na aplicação desses protótipos, e a gente ter uma retroalimentação aí para poder melhorar ainda um pouco mais. Então, aqui é compreender o problema, projetar soluções, implementar a melhor ação e prototipar. Essa questão do compreender o problema, um dia eu vou parar para estudar só ela. Né? Porque um problema, ele é um problema, cada um tem uma maneira de dizer um problema. E, às vezes, o mesmo problema, ele vai se adaptando a partir do olhar que a pessoa tem. Né? Se eu peço para um aluno meu construir uma escada, ele pode pensar em 1000 escadas. Né? E eu preciso dar mais informações para construir aquela escada. Enquanto se eu tiver com uma dor, pode ser uma dor no pé, uma dor no braço, uma dor na barriga. Cada uma dessas situações, cada um desses problemas, para um pode ser uma coisa, para o médico vai ser totalmente diferente. Só que para o médico, uma dor é só um sintoma, ele precisa juntar outras coisas, fazer aquele diagnóstico, né, que é justamente a compreensão desse problema. Né? E aí é outro processo de divergências e convergências. Para compreender o problema, eu tenho que expandir o meu raio de visão. Mas para eu definir o problema, eu tenho que juntar tudo de novo e dizer, não, meu problema de verdade é esse aqui. Né? E depois eu abro de novo para criar as soluções. Penso nas soluções as mais mirabolantes possíveis. Depois eu tenho que fechar para ver quais são as exequíveis. Né? E, por fim, a gente chega na prototipação. Quando chega na prototipação, esse modelo mental ele já conseguiu se ajustar de tal forma que a construção do produto ela se torna facilitada, porque você já tem tantas observações sobre esse problema e você já conseguiu conversar tanto com ele que você já vai para uma prototipação simples. E aí tem uma outra... Deixa eu ver se já é aqui. Eu vou falar depois. Quando o Design Thinking fala de uma equipe interdisciplinar, ele coloca assim, esse é Tim Brown, que é um dos desenvolvedores do modelo, ele diz o seguinte, em uma equipe multidisciplinar,
cada pessoa defende a própria especialidade técnica, e o projeto se transforma em uma prolongada negociação entre os membros da equipe, resultando em concessões e a contragosto. A gente sempre vê, quando a gente chama os outros professores para fazer o projeto com a gente lá na UAXA, sim, isso aí tem o quê de cálculo? Sim, isso aí tem o quê de física? Não, primeiro vamos ver aqui o problema que a gente vai achar. A física, o cálculo, vai aparecer todo mundo. Tenha calma, né? Então, em uma equipe interdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e assumem a responsabilidade por elas. Né? Então, na questão da interdisciplinar, o problema é que é o foco das situações, não o que eu vou participar, ou se é mais um problema da minha área do que da tua. Não, vamos resolver o problema. E aí, dentro do Design Thinking, tem uma situação que eu acho a grande contribuição, que é justamente essa caixa de ferramentas. O que é essa caixa de ferramentas? Vamos lá. Eu preciso que o meu estudante, ele defina alguma solução. Hoje vai ser o dia do brainstorming. Como é que se faz um brainstorming? Tá, vamos fazer um brainstorming. Como é que faz brainstorming? Aí, quando a gente começa a fazer certo, mas aí é o quê? Cada um vai chutar uma situação aqui, a gente vai anotar, e como é que é a dinâmica do negócio? Como é que rola essa parada desse brainstorming? Né? A gente quer fazer lá, como eu comecei, a persona. Né? Como é que a gente faz essa persona? Eu sei que tem que preencher aquilo tudinho ali. Mas como é que a gente, em grupo, começa a preencher aquilo ali? E todas essas atividades, todas que possam ajudar a construir a solução. Então, a gente tem aqui várias estratégias, várias ferramentas de projeto. Ou seja, como é que a gente faz? Como é que a gente faz uma imersão? Como é que a gente faz uma empatia? Como é que a gente pode... O que é que a gente precisa fazer para ter empatia pelo problema do outro? Quais são as dinâmicas? O que é que eu preciso perguntar? Fazer uma entrevista? Eu vou perguntar o que na entrevista? Né? Então, tudo isso, ele começa a despertar na gente o como. Como é que eu faço isso? Como é que eu prototipo? Como é que eu tenho um problema complexo para fazer os meninos construírem alguma coisa com o Arduino, que é a plaquinha lá do processador? Como é que eles mexem no Arduino? O que é o Arduino? E a gente sai perguntando a todo mundo. Como é que programa? Quais são os sensores que existem? E aí a gente emerge em Arduino para ver tudo que tem em Arduino, depois seleciona aquilo que pode nos ajudar para fazer o projeto. Né? Então, essas dinâmicas do como trabalhar em sala de aula, cada um dessas fases e cada um dos conteúdos que a gente precisa, como é que se diz? Trabalhar com os estudantes, né? Cada um desses, a gente tem um rol de dinâmicas e a gente precisa escolher qual delas a gente vai utilizar para determinado fim. Então, existe um site que é Design Thinking para Educadores, né? Que é essa situação, é esse link aqui, dtparaeducadores.org.br. Você aperta lá e tem todos os materiais, né, que sejam necessários para aprender a fazer o Design Thinking. Esse material já não foi desenvolvido lá pela professora, aquela professora lá é um livro. Esse aqui já é um e-book que está disponível na internet. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, certo? E lá tem as fases do que eles acham. Tem várias outras ferramentas, várias outras dinâmicas para poder a gente fazer com os alunos e, com isso, a gente construir essa solução de uma forma mais concreta, né? Por fim, eu queria falar sobre as nossas reflexões enquanto docente, enquanto professor de ciências, né? No caso da física, da química, da matemática e da biologia. Né? Então, eu quis lembrar aqui os post-its, né, que geralmente a gente usa nas nossas dinâmicas com Design Thinking, e aí a gente sempre está
em busca de um ensino de ciências contextualizado, reflexivo e centrado no estudante, né? A gente tem sempre a preocupação de que o estudante faça a apreensão dos conceitos científicos e tecnológicos, não é isso? Que o estudante considere as dimensões políticas, sociais, econômicas e ambientais das soluções que eles vão propor no projeto, de acordo com os conceitos que ele aprendeu de ciências, não é isso? A gente sempre ouve a literatura de ensino de ciências falar que a gente precisa dinamizar o espaço de sala de aula, né? Para que a gente possa tirar aquele formato de uma cadeirinha atrás da outra, todo mundo na mesma posição, imóvel, escutando o professor falar, né? E que essa é uma coisa interessante, né? Tudo isso aqui precisa atender um objetivo pedagógico e didático. A gente tem que fazê-lo aprender aquilo que a gente planejou na nossa dinâmica, né? na nossa sequência. Então, quando a gente está trabalhando em design thinking, na aprendizagem por projetos, a gente primeiro tem que ter na cabeça que a educação é um ato intencional, né? E aí a gente tem lá os conteúdos que precisam ser trabalhados. Então, não pode ser qualquer problema, não pode ser qualquer projeto. Ele tem que ser um problema e um projeto que trabalhe aqueles conteúdos, né? Então, a gente precisa fazer com que a gente precisa ter uma noção de que quando o aluno começar a estudar aquelas soluções, ele vai ter que, de uma forma ou de outra, se deparar com aqueles conteúdos e conseguir aprender a partir da sequência de atividades, né? O plano de aula é essencial, ou seja, a gente já sabe, pelo design thinking, quais são as fases. Então, a gente tem como planejar toda a estrutura do projeto, por semana, por aula, por bimestre, por semestre. Então, toda vez que a gente faz uma seleção para ser professor, eu fiz um monte que eu dava aula de física no ensino médio, e todo canto que eu ia para se fazer uma seleção, o pessoal me pedia, cadê o plano de aula? Tá aqui, meu plano de aula. Depois desse dia, eu não fazia mais plano de aula na escola, né? Porque o plano de aula estava lá. E só era chegar, eu já tinha dado aquela mesma aula trocentas vezes antes, né? Então, o plano de aula ele é essencial. No caso de uma aprendizagem onde a gente usa o design thinking, né? E essa é uma frase forte, mas eu vivo falando. O aluno, ele é autônomo, ele não é livre, ele não tem liberdade, ele não vai fazer o que ele quiser, ele vai fazer do jeito dele, o que a gente está pedindo. Por quê? Porque a educação é um ato intencional, né? Então, a gente tem um propósito, né? A gente tem um objetivo pedagógico, a gente tem, na verdade, a gente sabe o que é que ele quer, o que a gente quer que ele aprenda. Então, ele não pode simplesmente querer aprender o que ele quiser. Não, ele vai aprender aquilo que a gente quer do jeito dele. É diferente, né? O design thinking é uma opção docente. Quando a gente está aplicando design thinking, a gente, obviamente, vai dizer para o estudante, gente, essa sequência aqui, essa quantidade de tarefas que a gente tem, vai obedecer um modelo que é o design thinking, que explica para ele tal, tudinho, mas a gente não precisa estar dizendo para ele, olha, agora é a imersão, nós vamos fazer tal coisa, e agora é a ideação, a prototipação. Não, tá aqui, ó. São essas tarefas, vamos começar a fazer. Então, nós, professores, temos que ter propriedade daquilo que a gente está propondo, né? E, mais uma vez, sendo repetitivo, né? Nossas sequências devem atender os objetivos didáticos e pedagógicos, né? E o processo é tão importante quanto o produto ou o resultado. E aí, os produtos, eles precisam, na verdade, transparecer aquilo que os estudantes aprenderam em todas as fases do projeto. Se ele aprendeu um conceito científico lá no começo, e esse conceito científico é importante para o projeto dele, ele precisa ver aquele conceito científico no projeto dele, no produto final. Lá quando ele entregar o robozinho, o carrinho, a maquinazinha, qualquer coisa que seja. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o design thinking.
é muito, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Isso é só um apanhado do que eu fiz. Isso é só um pouco de como eu vejo as coisas. E eu estou à disposição de vocês para a gente conversar. Tá certo? Muito obrigado.